Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando
Amém, queridos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Espero que você se sinta abraçado pelo Senhor Jesus neste momento. E eu quero te convidar junto comigo a orarmos juntos ao nosso Deus. Quero te convidar a apresentarmos o nosso coração ao Senhor, as nossas vidas, clamarmos para que o Senhor possa inundar com a sua presença, com a sua graça os nossos corações. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós clamamos a Ti, Deus. Clamamos ao Senhor porque reconhecemos que não existe outro nome acima do Teu nome, que importa que nós o adoremos, exaltemos, e que nós em todo momento desejamos engrandecer, Pai. Por isso, Deus, nós queremos, como sua igreja, apresentar os nossos corações ao Senhor, apresentar as nossas vidas ao Senhor e clamar para que o Senhor possa, em todo tempo, durante esse culto, se derramar a nós, e para que nós, como teus filhos e filhas, possamos apresentar e render as nossas vidas ao Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo, porque sabemos que quando nos reunimos, a Tua palavra nos dá a oportunidade de termos o Senhor conosco. Por isso nós clamamos, Espírito Santo de Deus, derrama a Tua presença sobre nós, em todo tempo, em todo momento. Esse é o nosso desejo, Pai. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, tudo que temos e que somos ao Senhor, Pai. É isso que nós clamamos e suplicamos a Ti nessa noite, Jesus. Amém, Pai. Vim para adorar-te. Você pode declarar isso? Para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Podemos declarar isso? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você pode se colocar de pé e nós vamos declarar que no início Ele era a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Dizemos isso, ó quão lindo Teu nome é, Jesus, Te adoramos, Senhor. Início eras a palavra, um com Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória. Cristo em Ti, Cristo em Ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. O apóstolo João vai dizer que Ele se encarnou a nós podemos declarar isso, que Ele deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. O amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar.
maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Quão maravilhoso, oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. E nós podemos declarar que assim como Ele venceu a morte, nós temos essa convicção do nosso Deus. Como diz o apóstolo Paulo, se com Ele morremos, também temos a convicção que com Ele ressuscitaremos. E a Ele importa que nós adoremos o nome que está acima de todo nome. E nós podemos declarar isso, que a morte Ele venceu. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo. Ele é invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Podemos declarar a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Pai, nós te adoramos porque sabemos que o Senhor é exaltado, é excelso, é poderoso, é entronizado entre nós, Pai. Nós, junto com os anjos, declaramos a beleza do Teu nome, a santidade do Senhor, a grandeza de quem Tu és, Pai. Porque sabemos que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Nós nos rendemos ao Senhor, os nossos corações e as nossas vidas, Pai. E clamamos, Espírito Santo de Deus, continue a mover em nós com sua graça e com o seu poder. Esse é o nosso desejo, Jesus. Em nome do Senhor que te adoramos, Pai. Aleluia. Amém, meu irmão. Você pode se assentar por um instante. Abrir a palavra do Senhor conosco no Salmo de número 96. A nossa irmã Ira vai fazer a recitação desse salmo. Salmo de número 96.
Graça e paz, que a graça seja sobre todos nós e sobre os que estão em casa também, amém? Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Alegrem-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Amém. Aleluia. O salmista nos convida para celebrarmos ao nosso Deus, para declararmos as suas grandezas, para cantarmos ao Senhor, para entronizarmos a Ele no seu alto e sublime trono. E como é bom podermos estar reunidos, seja aqui, seja no online, podermos, como igreja, louvarmos ao nome do nosso Deus. Como é bom podermos celebrar ao Senhor em todo tempo. E nós somos convidados a isso. Nós vamos cantar uma canção que declara exatamente sobre a grandeza das obras do nosso Deus. E você é convidado a ofertar, a dizimar, a ter esse tempo também de participação. Como o apóstolo Paulo sempre descreve, não com pesar, não com dor no coração, mas com alegria, porque o nosso Deus nos convida para esse momento. E nós podemos continuar a celebrar ao Senhor. Amém? Se coloque de pé e vamos continuar louvando ao nome do Senhor, declarando essa canção em todo tempo. Dizendo que Ele é Rei. Dizemos isso. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ele é o Rei. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as Nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações Todas as nações virão e adorarão diante
agradecemos, Deus. Obrigado, Pai, pela sua graça. Obrigado, Deus, pelos irmãos e irmãs que contribuíram na tua casa, seja pelo alimento, seja por meio das suas dízimos e ofertas. Nós queremos clamar em nome de Jesus, Pai, que a sua graça possa continuar e permanecer sobre nós em todo o tempo, abençoando a vida de cada irmão e irmã, abrindo portas de emprego, também abençoando as suas administrações financeiras, e que em nome de Jesus, Pai, a tua bênção possa estar sobre nós, a tua sabedoria possa estar sobre nós, e que o teu cuidado possa continuamente estar sobre as nossas vidas, Pai. Nós clamamos por isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, a palavra do Senhor lá em João 12, um dos textos que escrevem sobre esse episódio na palavra de Deus, lembra sobre uma mulher que, ao se encontrar com Jesus, ela pega um perfume que na época custava em torno dos 300 denários, que era o suficiente para você sustentar uma família, um denário, suficiente para você sustentar uma família por um dia. E ela pega aquele perfume que valia 300 vezes isso, e ela derrama aos pés de Jesus. E ao derramar aos pés de Jesus, vem dizer, e João vai falar isso, alguns criticam Jesus por ele estar aceitando a oferta de uma pecadora, outros dizem, falam, Jesus, vamos pegar esse dinheiro e alimentar os pobres. Mas Jesus olha para aqueles que tanto criticavam e diz, olha, quem muito ama, ou quem muito foi perdoado, muito ama. E nós entendemos um pouco o que essa mulher estava fazendo aos pés de Jesus. Ela se apresenta aos pés do Senhor e ela diz, Senhor, não importa o que eu tenho que derramar aos teus pés, mas eu quero entregar a minha vida, meu coração, e algo que em todo momento custe a minha adoração, o meu louvor, e algo que eu tenho de precioso para o Senhor. Nós sabemos, gente, que Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso recurso. Nós temos vivido isso como igreja há muito tempo, que Deus tem levantado pessoas que às vezes nem estão nessa igreja para abençoar essa igreja, mas nós temos visto o cuidado de Deus em todo tempo. Mas algo que o Senhor deseja que nós ofertemos a Ele é o nosso coração e as nossas vidas rendidas e prostradas aos seus pés, entregues a Ele em toda a nossa adoração, e que isso seja o nosso louvor contínuo ao nosso Deus, essa declaração, declarando isso. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto. Fomos perdoados. Fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair.
derramar diante de ti. Eu quebro Meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Essa é a compreensão que aquela mulher teve. Ao chegar aos pés de Jesus, ela teve a compreensão que não importava o valor a ser derramado, o que importava era honrar ao nosso Deus, honrar a Jesus. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Senhor, te exaltamos, Jesus. Seja seu nome entronizado. Nós queremos em todo tempo, em todo momento, te render o nosso louvor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é consolo. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei.
e cuidado pelo teu Espírito, flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Podemos encerrar esse momento declarando isso a Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Sempre pela última vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Pai, toda a honra, toda a glória seja ao Senhor Jesus. Receba o nosso louvor e a nossa adoração aos teus pés que entregamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, meu irmão. Abra a palavra do Senhor comigo, do texto de João, capítulo de número 21. Amém. João, capítulo de número 21. Hoje nós vamos ter que competir com o barulho da rua, mas prometo tentar ser o mais claro possível ao meditarmos na palavra do Senhor Jesus. João 21, se você abriu, meu irmão, minha irmã, quero te convidar a fazer a leitura comigo, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. E disseram: vou pescar. Simão Pedro disse: nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia e os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da
quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasa e um pouco de pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que embarcaram, que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes, e embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venha comer. Nenhum dos discípulos tiveram coragem de perguntar: quem és tu? Pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se deles e disse, tomou o pão e deu a eles, e fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: cuida dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhes disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria, mas quando for mais velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse: siga-me. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, se a tua palavra, Deus, como nós somos honrados, nos sentimos privilegiados e amamos a oportunidade que temos de poder meditar na palavra do Senhor, Pai. E nós sabemos que a tua palavra é viva ao nosso coração por meio do Espírito Santo. Por isso nós clamamos: Espírito Santo de Deus, toca nos nossos corações, nas nossas mentes, para que a palavra do Senhor possa encontrar uma terra fértil, para que ela possa continuamente produzir frutos, e frutos que glorifiquem ao Senhor. É por isso que nós oramos e clamamos a Ti, Pai. Amém e amém. Amém, queridos. Eu tenho pensado um pouco, e esse texto da palavra do Senhor, eu já meditei nele algumas vezes, até mesmo aqui na igreja, e Deus nessas últimas semanas tem ministrado fortemente sobre alguns princípios, ou algumas chaves que esse texto entrega para nós, e que por meio da palavra de Deus nós podemos encontrar um lugar de recomeço. E esse é o tema da pregação de hoje, um lugar de recomeços. Na palavra de Deus nós enxergamos e podemos ver claramente nesse texto que nós temos a oportunidade de encontrarmos um lugar para recomeçar. E eu já compartilhei alguns desses contextos desse texto para os irmãos. Esse texto é o último texto que João escreve, último texto do seu evangelho. E se você lembrar, no começo do ministério de Jesus, quando ele vai chamar os seus discípulos,
ele chama a maioria dos seus discípulos por meio de uma pesca maravilhosa ou milagrosa, como alguns autores destacam. E nesse último texto, Jesus, depois de haver sido crucificado, se você olhar e percorrer o caminho de João, João constrói o texto dessa forma. A partir do verso 11, Jesus começa a predizer a sua morte. Jesus é ungido no verso 12. No verso 13, ele lava os pés de todos os seus discípulos. E naquele episódio do verso 13, depois, para ter um pouco mais de profundidade, você pode pegar o nosso boletim ou receber ele no seu WhatsApp. Você vai ver algumas peculiaridades desse texto. No verso 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus dá um novo mandamento, João 13:34. E aí depois disso, Jesus, percorrendo aquele ambiente, ele começa a predizer a sua morte. Pedro fala que nunca aconteceria. Jesus diz para Pedro que Pedro negaria assim que isso acontecesse. E Pedro dá a áurea declaração do Evangelho. Pedro fala: Jesus, qualquer um pode te trair, mas eu tenho certeza que eu morreria por você. Quantas vezes nós já declaramos isso em alguns ambientes da nossa vida para Jesus? E declaramos: Jesus, por você eu morreria. E às vezes, quando chegou no momento da provação, nós vacilamos, nós trememos no barco, nós ficamos oscilantes. E Pedro, ao dizer aquilo para Jesus, ele está dizendo: Jesus, eu morreria por você. O desenrolar do Evangelho vai acontecendo. Pedro nega Jesus. Jesus é levado preso. Pedro nega Jesus. Jesus é morto, ressuscita. E nesse ambiente, ninguém até então havia acreditado que Jesus tinha ressuscitado. Essa era só a terceira aparição de Jesus. Os historiadores vão dizer que essa aparição é antes da aparição de Lucas 24. Mas ainda assim existia muita desconfiança ao olhar para Jesus, ao olhar para esse cenário. E eles ficaram com medo. A gente consegue ver, entender esse texto. Eles ficaram meio com medo de perguntar se era Jesus, se não era. Aí Jesus entra no barco, Jesus pergunta se eles pescaram alguma coisa, não pesca nada. Que lugar ruim para pescar, só precisa de milagre para pescar nesse lugar. Dá para a gente fazer uma pregação só sobre isso, que esse lugar não vai pescar nesse rio que eles estavam pescando, porque o lugarzinho ruim, só vai com Jesus. E nesse contexto que nós entramos, Jesus faz um milagre extraordinário, e aí quebra todo tipo de desconfiança que não era Jesus. E aí eles ficam com aquele negócio: a gente sabe que é Jesus, mas ninguém quer perguntar para ter uma certeza clara. E aí Jesus vai, chama eles para comer, pega o pão, parte, pega o peixe, compartilha. Aí eles falam: agora é Jesus. E aí entra o Pedrão na história. E eu gostaria de fazer você pensar sobre esse contexto do texto. Porque Pedro, nesse contexto do texto, nós olhamos isso claramente. Pedro começa o texto querendo voltar a ser um pescador. E a primeira chave que nós encontramos nesse texto de forma muito clara é que muitas vezes nós estamos querendo voltar para lugares onde Jesus já nos tirou. E ainda estamos tentando cavucar coisas que fazem parte do nosso passado. Presta atenção como começa o texto. Jesus morreu. Algumas pessoas já tinham visto Jesus, mas um monte de desconfiança rolando nesse contexto. E aí o texto fala que Simão Pedro se levanta e fala: eu vou pescar. Por quê? Porque pescar é algo que eu sei. Pescar é algo que eu não preciso de Jesus para fazer. Pescar é algo que faz parte da minha natureza. Eu sou filho de pescador, neto de pescador, eu vivi nisso a vida inteira. E percebe que muitas vezes, na nossa própria vida, nós, ao nos desiludirmos com alguma situação, nós chegamos nesse mesmo contexto de Pedro. Porque Pedro está falando: olha, Jesus, esse negócio de ser discípulo não deu muito certo. Esse negócio de Jesus que eu estava acreditando morreu. Alguns falaram que ele citou, mas o que eu sei fazer? O que é prático para mim? E o que eu consigo caminhar é pescar, então eu vou pescar. Disse: eu não preciso de Jesus para fazer isso.
Eu não preciso de um milagre para pescar, porque eu sou pescador, eu sou um bom pescador. E o texto vai falar que Pedro, o contexto da história, da vida de Pedro, vai dizer que Pedro era um pescador muito bom. A série The Chosen deturpou um pouco disso, porque retrata um Pedro que não era um dos bons pescadores, ainda era um ruinzinho. Mas se você olhar o contexto da época, a família de Pedro era uma família de pescadores que tinham muitos barcos e que tinham a rotina de pescar. Eles eram conhecidos a ponto de, quando Jesus chama Pedro para pescar, ele ter que abandonar os seus barcos para pescar Jesus. Imagina o contexto da época, o contexto onde quem tinha barco eram pessoas muito ricas, que tinham dinheiro, que tinham condição. Quem vivia da pescaria, tinha vários barcos, monopolizava o processo, porque conseguia alugar os barcos para o pescador e ganhar em cima. Imagina o contexto da época. E o texto do chamado de Pedro diz que ele abandonou, junto com os seus irmãos, muitos barcos. E aí, nesse contexto, ele está olhando sobre essa realidade, onde Jesus tinha, depois de 3 anos caminhando com Jesus, depois de estar desiludido, depois de haver negado Jesus, ele está dizendo: Jesus, eu acho que eu preciso voltar para o lugar onde o Senhor me tirou, que eu acho que lá eu sei fazer, e lá eu não preciso do Senhor. O Senhor morreu, o Senhor não está aqui. E muitas vezes no nosso cotidiano, nós estamos querendo entrar ou voltar para lugares que Deus já havia nos tirado. Lugares onde que fazem parte do nosso passado. E muitas vezes nós tentamos relembrar como seres humanos. Eu lembro que teve uma época na minha faculdade, eu já compartilhei para alguns irmãos que o segundo ano foi um ano complicado na faculdade. Morava longe dos meus pais, todas as dificuldades da faculdade, prestando teologia. E aí, do segundo para o terceiro ano, eu pensei em desistir. E eu lembro que eu tinha um contato de um jogador amigo, que ele estava jogando no São Caetano, que era ali perto. E eu lembro que fiquei 2 semanas treinando no São Caetano. Eu ainda estava com 23 anos, ainda conseguia jogar num time como o São Caetano, né, que na época era Série B. Falei, vou lá tentar. Já que eu estou querendo abandonar esse negócio de futebol mesmo. E aí eu lembro que o Morada, ele fez uma música logo na época, e a música dizia assim: eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças, e eu abandonei os meus barcos no cais. E você percebe que ao olhar para esse texto, Pedro querendo retornar para as coisas que faziam parte do seu passado, ele não dá atenção para a palavra de Jesus, que Jesus tinha declarado para ele. Jesus havia dito para Pedro que ele seria pescador de homens, que ele tinha algo muito maior para viver, e Pedro estava tão fragilizado com a situação, que ele estava querendo voltar a viver na mesquinhez, ou na mediocridade do seu passado. Imagina se Pedro tivesse desistido do ministério, naquele momento nós não ouviríamos falar de Pedro. Nós não ouviríamos falar de diversas coisas que ele fez ao redor da história, e o seu nome sendo perpetuado ao redor da história. Talvez Pedro seria simplesmente um pescador, como tantos outros que vieram antes e depois, que ninguém lembra nem o nome, ninguém sabe nem o peixe que ele pescou. Mas quando nós olhamos para esse texto, Deus deseja que nós entendamos que não existe espaço para que nós possamos voltar para lugares de onde Ele nos tirou. Voltar para lugares onde Deus nos tirou é uma regressão à mediocridade, em contrapartida do sobrenatural que o Senhor tem para nós. Mas o texto não para por aí. Um segundo princípio que eu aprendo com esse texto é que muitas vezes nós precisamos entender que existem milagres que não significam a aprovação de Deus. Muitas vezes, se fôssemos nós a olharmos para esse texto, ou a passarmos por algumas situações dessas, nós estamos andando num caminho, trilhando um caminho lindo com Deus, e aí nós nos desanimamos, nós voltamos a fazer aquela velha vida, aquilo que nós fazíamos antigamente, e aí somos abençoados com um grande milagre, porque eles foram abençoados com um grande milagre. Mas o milagre para ele não significava que eles deveriam voltar para aquela velha vida.
milagre para Pedro não significava que a pescaria é o lugar onde ele deveria viver. Mas o milagre que nós vemos é simplesmente uma comprovação que não existe a possibilidade de vivermos o sobrenatural sem Jesus. E uma comprovação que até aquilo que nós sabemos fazer, depois que encontramos Jesus, nós não conseguiremos fazer sem a boa mão dele ao nosso lado. A vida do cristão não é uma vida rendida aos nossos próprios prazeres. Nós não somos chamados para ser cristãos, para vivermos uma vida achando que podemos saber fazer algumas coisas. Eu gosto muito de Paulo, quando ele descreve lá em Romanos, ele fala, olha, quem poderia consultar a mente do Senhor para poder pedir alguma coisa para ele ou achar que ele está em dívida com alguém? Quem poderia sondar os pensamentos do nosso Deus? Quando nós olhamos para esse segundo princípio, nós entendemos que nós precisamos ter a sabedoria de Deus para entender que se estamos numa direção diferente daquela que o Senhor nos deu, o milagre dele é só uma comprovação que nós precisamos ajustar a rota. Mas Jesus continua o texto, e eu já expliquei algumas vezes isso para os irmãos aqui. Quando Jesus começa a conversar com Pedro, e ele vai falando sobre aquela dinâmica do amor, o grego tem uma dinâmica de amor diferente da nossa dinâmica de amor no português. Porque em português, nós temos um único amor que denomina tudo. É o amor que a gente fala que é quando a gente ama um amigo, quando a gente ama um familiar, quando a gente ama o nosso cônjuge, quando a gente ama a Deus, nós usamos o mesmo nome para amor. Mas no grego eles têm pelo menos 4 tipos de amor, 3 que são usados na Bíblia. Depois você pode pegar o boletim, que eu também expliquei isso lá. Mas os 4 tipos de amor, é o amor storge, que é o amor familiar, que é o amor que nós temos com nossos pais, familiares. O amor ágape, que é o amor sacrificial, que é o amor que normalmente é refletido do amor do próprio Deus a nós. Também temos a oportunidade de ver o amor filéu, que é o amor de um amigo, que tem pelo outro amigo. E temos o amor eros, que é o amor que um casal tem para com o outro. E nesse texto, na pergunta de Jesus, a primeira pergunta que Jesus fala, lembrando do histórico de Pedro, que 3, 4 capítulos atrás tinha dito, Jesus, eu morreria por você. Aí Jesus olha para Pedro no verso de número 15, e depois de perguntar, ele fala, Simão, filho de João, você me ama mais do que todos esses? E aqui a pergunta de Jesus é uma pergunta dizendo, João, tu me ágape mais do que todo mundo? Você me ama com esse amor sacrificial mais do que a todo mundo? E lembramos que tem um ponto de interrogação. Então esse questionamento, olha, você me ama mais do que a todos estes? E aí João olha para Jesus e fala, Jesus, eu tu filéu. Então João ou Pedro escrevendo esse texto, ou falando, respondendo a Jesus, ele olha para Jesus e diz, Jesus, eu gosto de você. Imagina a contradição do texto. Eu já compartilhei isso algumas vezes com vocês aqui, que se eu fizesse, ou se eu fosse questionado pela minha esposa, e se a Amanda perguntasse para mim, falasse, amor, você me ama, e eu falasse, eu gosto de você, provavelmente eu não passaria 10 segundos depois daquele ambiente. Eu seria morto de alguma forma. Aí você percebe que existe uma incompatibilidade nas duas perguntas. Jesus está olhando para Simão, que há pouco tempo atrás tinha falado, olha, eu morro por você. E aí Jesus está perguntando para ele, fala, Simão, você está disposto a morrer por mim mesmo? Você me ama mais do que todo mundo? E aí Simão, Pedro, olha para Jesus e fala, Jesus, eu gosto de você. E um terceiro princípio que eu encontro nesse texto, é que na palavra de Deus existe um lugar para falarmos a verdade. Porque muitas vezes nós somos convidados a viver um evangelho que transforma o nosso exterior, mas que não nos transforma de dentro para fora.
que não transforma o nosso interior, para que o nosso interior cheio de vida reluza para fora. E eu lembro, já contei aqui uma história que a minha avó contava para a gente, para os netos, e eu sempre lembrava dessa história. Tinha uma história de um irmãozinho que ele era diácono de uma igreja, e ele era alguém que ele sempre ia com uma roupa, o terno de domingo. E ele tinha o seu terno, todo bonito, todo domingo ele pegava o melhor terno, toda a sua família, sua esposa, seus filhos com as suas melhores roupas, e indo para a igreja, todo mundo ia de mão dada, todo mundo ia feliz, alegre, e eles sorridentes iam para a igreja. Na igreja ele abraçava a sua esposa, ele beijava seus filhos, ele falava quanto ele amava todos os irmãos, como ele amava os seus filhos. Mas chegava em casa na segunda-feira, ele tirava aquele terno e ele era um cavalo. Ele era uma pessoa extremamente desprezível, grosso, duro, uma pessoa que não batia nos filhos, era rude com a sua esposa, brigava com todo mundo. E aí, no domingo, um dos domingos depois, o filho dele mais novo, depois de pegar um pouco de consciência, já entendendo algumas coisas, ele, num apelo da igreja, ele foi até o pastor e ele disse: pastor, eu quero morar na igreja. E aí o pastor ficou encafifado e falou: mas por que, meu filho? Sua casa é boa, sua família é uma maravilha, seus pais são abençoados, para que você quer morar na igreja? E aí aquele menino, com toda a sinceridade de uma criança, essa é uma história verídica, ele fala: pastor, na igreja tudo é diferente. Na igreja meu pai me beija, na igreja meu pai fala que me ama, na igreja minha família é uma benção, na igreja todo mundo abraça a gente é muito querido, e meu pai vive de uma forma diferente, mas quando chega em casa, ele é duro, ele bate na gente, ele não passa tempo conosco. E pastor, eu quero morar na igreja porque o meu pai da igreja é um pai extraordinário. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que muitas vezes, muitas pessoas tentam esconder do próprio Jesus, dizendo que a Jesus, e declarando: Jesus, eu morro por você. Mas poucas pessoas têm a coragem que Pedro teve de dizer: Jesus, eu ainda não te amo da forma que o Senhor merece, eu ainda só gosto de você. E o interessante do texto é que Jesus não exclui a Pedro, mas ele abraça Pedro e fala: Pedro, está tudo certo, apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus pergunta novamente a Pedro, e ele fala: Pedro, tu me amas, tu me ágape. Pedro mais uma vez fala: Jesus, eu tu filéu, eu gosto de você. Pela última vez o texto vai dizer: Pedro, tu me filéu, você gosta de mim. E aí Pedro se entristece e fala: Jesus, eu só gosto de você. E o interessante do texto é que, além de ser um ambiente de podermos dizer a verdade, a igreja do Senhor, o ambiente onde nós nos encontramos com Jesus, é um lugar também de termos a oportunidade de recomeçar. Porque Jesus, ao olhar para essas declarações de Pedro, ele fala por 3 vezes, diz: Pedro, tá bom, eu entendo, que bom que você falou a verdade, porque eu não tenho parte com a mentira, mas com a verdade que você declara, eu posso trabalhar. Continua apacentando as minhas ovelhas, continua cuidando dos meus cordeiros, continua na missão que eu chamei você para fazer. E Pedro, desesperançado, se sentindo a pior pessoa do mundo depois de ter negado Jesus, ao encontrar esse ambiente, ele encontra também um ambiente de encorajamento para ele, um ambiente seguro para recomeçar. É um ambiente onde nós encontramos o nosso Senhor. Mas além disso, o último princípio que eu aprendo com esse texto é que na igreja, no relacionamento com Jesus, existe lugar para crescermos nele. Porque Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, quando você era mais novo, seu amor ainda não era completo, você não me amava com amor sacrificial, mesmo dizendo que me amava. Mas que bom que você falou a verdade, que bom que você está entendendo que é um lugar para recomeçar. Mas Pedro, eu tenho uma boa notícia para você.
quando você tiver mais maduro, e a palavra aqui foi traduzida na NAA como velho, mas a palavra no original é a palavra teleios, que significa quando você for maduro em amor, você será levado para morrer assim como eu morri. E aí nós lembramos da história do próprio Pedro, que ao ser levado para a cruz, no final da sua vida, ele fala: olha, não, pelo amor de Deus, eu não aceito ser crucificado igual ao meu Senhor. E ele pede para que vire a cruz dele de cabeça para baixo. Mas ele não foge da cruz. E você percebe que mesmo sendo um lugar onde nós podemos falar a verdade, mesmo sendo um lugar onde nós podemos recomeçar, não existe espaço na palavra de Deus para vivermos como chegamos. Porque muitas vezes nós chegamos quebrados, angustiados, entristecidos, machucados pelas situações da vida. Mas se existe algo que a palavra de Deus declara para nós, é que nós precisamos avançar no nosso relacionamento com Jesus, avançar no nosso crescimento com Deus. Não existe espaço na palavra de Deus para estarmos estagnados. E ao olharmos para isso, nós aprendemos que não existe espaço para mim e para você vivermos longe de Jesus. Não existe espaço para mim e para você vivermos longe da consciência que nós podemos falar a verdade, que nós podemos recomeçar e que também nós podemos e devemos crescer. Nós precisamos ser cristãos continuamente maduros no Senhor. Quando Pedro se depara com esse ambiente, Jesus não termina o texto aí, mas a última frase que Jesus diz a Pedro é: Pedro, siga-me. E aí nós entendemos que a missão de Deus, ela é feita em todo lugar que nós estamos. Mas nós precisamos entender que sempre existe um ambiente para glorificarmos a Deus, para seguirmos a Jesus no caminho. E a minha pergunta para você nessa noite, meu irmão, ao estarmos diante da ceia do Senhor, é a pergunta que continuamente soa no meu próprio coração. Eu sempre digo para os irmãos que eu sou rotineiro em algumas coisas, metódicos em outras, e eu gosto muito de continuamente avaliar o meu próprio amor por Deus. E por diversas vezes eu percebo que em alguns momentos eu parei de fazer algumas coisas que antes eu fazia. E aí Jesus ressignifica isso, fala: Vinícius, você precisa aprender de novo. Você precisa voltar para onde você caiu. Você precisa alinhar esse princípio no seu coração. E ao olharmos para isso, a palavra de Deus nos ensina que este lugar é um lugar onde nós podemos dizer a verdade. E é um lugar onde nós podemos apresentar as nossas vidas ao Senhor e nos rendermos a Ele. Por isso eu quero te convidar, meu irmão, a orarmos ao Senhor. A orarmos ao Senhor porque entendemos que não existe nada que nos impeça de nos apresentarmos ao Senhor nessa noite. Não existe dificuldade, não existe crise, não existe impedimento, porque o nosso Deus, Ele nos aceita como somos. Como eu sempre falo, nosso Deus não nos deixa como somos, Ele transforma a nossa vida, mas nós somos aceitos. Imperfeitos, com falhas, às vezes falhando, às vezes oscilantes, mas ainda assim a palavra de Deus nos dá a segurança de que nós podemos nos achegar a Ele e sermos transformados pelo seu tenro amor. Por isso eu quero te convidar nessa noite a orar comigo, meu irmão. Apresentar o seu coração ao Senhor. E ao apresentar o seu coração ao Senhor, eu quero te convidar a analisar a sua própria vida. Como está o seu coração? Como está o seu amor a Deus? Como está o seu relacionamento com o Senhor? Não deixe de apresentar ao Senhor a sua vida nessa noite. E eu quero te convidar que nós oremos ao Senhor. Você conhece seu coração muito melhor do que eu. Você sabe os ambientes onde você pode esconder para mim como pastor, que você pode esconder para algum dos nossos irmãos e irmãs aqui.
mas nós temos a consciência que não existe a possibilidade de escondermos nada do nosso Deus. Por isso que no Senhor é um lugar para apresentarmos de forma verdadeira, porque Ele conhece o nosso coração. Não há nada que está velado, não há nada que está escondido para Deus, Ele sabe como estamos. Por isso nós não precisamos mentir, não precisamos fazer um malabarismo para tentar encaixar alguma coisa, não. Nós podemos sim apresentar o nosso coração ao Senhor nessa noite. Então, eu quero te convidar a orar ao Senhor. Apresentar a sua vida, apresentar o seu coração e clamar a Deus para que Ele possa inundar a sua vida com graça, com a presença dEle, com amor. Apresente o seu coração ao Senhor. Deus e Pai, nós apresentamos a nossa vida ao Senhor porque entendemos, Deus, que não existe a possibilidade de nos encontrarmos com o Seu amor, de sermos encontrados pela Sua graça, a não ser a possibilidade de nos rendermos ao Senhor, Pai. A não ser que rendamos a nossa vida, a não ser que rendamos o nosso coração, tudo que temos e que somos ao Senhor, Pai. Pai, por isso nós queremos clamar nessa noite, ensina-nos a continuamente a entender que não existe como vivermos o sobrenatural, a não ser na Tua presença. Entender que não devemos buscar o nosso passado para permear a nossa vida. Entender também, Deus, que nós temos um lugar para falarmos a verdade do Senhor, Pai. Na Tua presença, na Sua graça, nós temos um lugar seguro, onde podemos expressar o mais íntimo do nosso coração, aquilo que às vezes nós nem gostamos de expor às pessoas, gostamos de expor aos nossos pensamentos. Mas nós podemos nos apresentar ao Senhor com toda a verdade, porque sabemos que o Senhor conhece a nossa vida, Pai. Mas sabemos também que este é o lugar de recomeço, Deus. A graça do Senhor, a vida do Senhor nos dá a oportunidade de recomeçarmos e avançarmos no Senhor, Pai. Por isso nosso clamor, Jesus, é para que o Senhor possa receber o nosso coração aconchegado, alicerçado, abraçado no Senhor, Pai. E Espírito Santo de Deus, nós queremos clamar, Jesus, que o Teu toque, a Tua vida possa inundar os nossos corações e mentes em todo o tempo, Pai. E que em nome de Jesus, ao nos encontrarmos com a Sua graça, ao apresentarmos o nosso coração ao Senhor, nós possamos também, em todo momento, rendermos a nossa vida e o nosso coração ao Senhor. E avançarmos no nosso relacionamento contigo, Pai. Esse é o nosso desejo como sua igreja, Pai. Em nome de Jesus clamamos ao Senhor, Deus. Aleluia, Pai. E amém, Jesus. Aleluia, queridos. Alguém poderia chamar as crianças, por favor?
E enquanto as crianças estão sendo convidadas para estarem conosco, nós queremos também lembrar do que a palavra do Senhor destaca para nós. 1 Coríntios 11. Se você puder ver, eu não sei se a Bia consegue compartilhar para a gente. 1 Coríntios 11, a partir do verso número 23. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também os entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou do pão e tendo dado graças, ele o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso todas as vezes que o fizerdes em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber de forma indigna é réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Quando nós lembramos do memorial da ceia do Senhor, nós lembramos da oportunidade que Jesus nos dá de podermos em todo momento compartilharmos da vida e da graça de Jesus. E também a oportunidade que temos de desfrutarmos da graça e do sacrifício que Jesus fez por nós. Como eu gosto sempre de lembrar aos nossos irmãos, a mesa não é da igreja metodista, a mesa é do Senhor. A mesa também não existe impedimento para estarmos aqui. A única coisa que nos impede é um mau relacionamento nosso com Deus, que pode ser consertado e deve ser consertado. Ou um mau relacionamento nosso com algum irmão, que também pode e deve ser consertado. Ou um mau relacionamento conosco mesmo, que também pode e deve ser consertado. Então a mesa não existe impedimento para estarmos aqui, desde que tenhamos a consciência e apresentemos nosso coração: Senhor, eu já brinquei com alguns irmãos aqui há alguns dias, que se você tiver algum irmão que você precisa pedir perdão, a Bíblia vai falar sobre isso, e você estiver vindo aqui, mas você lembrar e tiver que pedir perdão e a pessoa não estiver aqui, você ora, pede perdão e faça um voto com Deus que você pedirá perdão depois. Mas isso também não é impedimento para você esteja aqui, desde que você também se comprometa com isso. E a graça de Deus nos convida para esse ambiente. A graça de Deus nos convida para participarmos deste momento. Então, enquanto as nossas crianças, pré-adolescentes chegam aqui, e hoje, de forma especial, eles que nos ajudarão nesse momento, eles têm sido muito bem ensinados por esse momento. E aí eu quero convidar, nós faremos a mesa da mesma forma como nós fazemos. Então, todos vêm, pegam do seu cálice, segure, depois tomam do pão, espere para que nós possamos comer e beber juntos. Hoje as nossas crianças vão estar aqui conosco, mas nós queremos primeiro orar por isso, consagrar os elementos, apresentar a nossa vida, apresentar o nosso coração, e depois eu vou explicar como será a dinâmica. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Pai, nós nesse momento queremos consagrar ao Senhor, Pai, o pão, o cálice, tudo aquilo que o Senhor tem derramado por nós, e nós, como um memorial, queremos celebrar a ceia do Senhor com a perspectiva de que o próprio Senhor nos convida para esse momento, Deus. De que nós temos a oportunidade, que pelo Teu sangue, pelo corpo de Jesus, que foi derramado, entregue naquela cruz, nós temos a oportunidade riquíssima de sermos lavados,
purificados, de termos uma vida nova no Senhor, Pai. Por isso nós clamamos, Pai, que esse pão e que esse cálice possa continuamente ser a manifestação da sua graça a nós. E com esse entendimento, com essa alegria, nós também queremos clamar para que o Senhor possa abençoar as nossas vidas em todo o tempo e guardar o nosso coração, Jesus. É isso que nós clamamos ao Senhor. Então eu queria convidar as crianças aqui, e eles nos ajudarão. As duas grandes com pão, e os pequenos vão entregando o cálice. Entendeu? Então fica um de cada lado. Sabrina. E aí vocês viram pra frente, e aí vocês vão pegando o cálice. Beleza? Combinado? Você vai pegando e vai entregando. Combinado? Beleza, gente? Então vamos lá? Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui, enquanto nós cantamos ao Senhor, nós teremos essa oportunidade também. Se coloque de pé, queridos. Podemos declarar isso. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. E nós podemos vir à mesa do Senhor. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. O amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. O amor assim o mundo não conheceu. Podemos declarar isso. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Declaramos isso, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou.
o Senhor Deus nos convida para participarmos da ceia dele conosco. E esse ambiente talvez seja um dos ambientes mais alegres que podemos ter em todo momento na igreja. E eu quero te convidar a comer e a beber com essa consciência de que o amor de Deus é o que nos dá a oportunidade de comermos e beber. Então coma, beba com essa consciência alegre ao Senhor. Você que já terminou de beber, eu quero te convidar a declarar isso. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz o libertou, na cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Pai, nós damos graças ao Senhor porque sabemos que fomos libertos pela tua cruz, Pai. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse privilégio. E nós queremos em todo momento celebrar ao Senhor pela graça que o Senhor tem derramado a nós, Pai. Obrigado, Pai, porque nós não merecíamos, mas ainda assim o Senhor se entregou por nós naquela cruz e alinhou a nossa vida com o propósito do Senhor. Te damos graças por isso, Pai. Te rendemos toda a honra e todo o louvor, Senhor. Amém e amém. Meu irmão, você não precisa se assentar, porque eu prometo que eu serei breve. Os avisos estão, então você pode se assentar sim. Tive um alerta divino da minha esposa. Então você pode se assentar por um instante, pode sentar também, Ira. E eu quero te dar os avisos, logo depois as crianças apresentarão algo a nós. Mas nós, na semana que vem, estamos ainda com uma incógnita em relação ao nosso culto, porque no ano retrasado, a rua ficou fechada, tanto no período da manhã, a partir das 10, tanto no período da noite. E nós não sabemos se ficará assim também. Então eu estou vendo isso, estou vendo como vai ser. Se tivermos a possibilidade, nosso culto será no período da manhã. Então se tiver a possibilidade daqui estar liberado, pela manhã teremos o nosso culto aqui também. E as nossas programações são as programações atuais. Então fique ligado nos avisos, no nosso boletim. Nós estamos aí para começar a nossa escola dominical. Ainda estou fechando algumas coisas com o Wellington em relação à revista. Nós não gostamos da revista que vimos, não foi uma revista tão produtiva. E aí a gente falou, para pegar qualquer revista, nós queremos um pouco que dê para a gente estudar e aprender e esmiuçar o texto um pouco melhor. Então nós ainda estamos nessa incógnita, estamos para decidir isso. E aí, terça-feira, reunião de oração. Na quinta-feira é o horário da nossa escola dominical online, mas ainda não sabemos se teremos. E essa semana, por conta do carnaval, não teremos o nosso discipulado, mas no nosso boletim está tudo isso programado. Também estejam orando pela vida do José, da Jennifer, né? O nome dela é diferente. Então se vocês olharem no boletim, Jennifer é a Di. Eu sempre chamo ela de Di, tá tudo certo. É uma forma mais prática de chamar ela. Provavelmente na sexta-feira eles estarão de mudança para cá. Então nós estamos sonhando com isso, temos visto essa expectativa. Então orem por ele, abençoe eles. Eles estão na loucura de desmontar a casa em Londrina, de mudar para cá, de
pensar também os projetos para a igreja local, como temos falado, eles dão aula tanto de música, de canto, de instrumentos variados, e a gente tem a oportunidade também de aprender, abençoar a vida deles, e eles farão isso aqui conosco também. Então teremos essa oportunidade de tê-los aqui conosco a partir da próxima sexta-feira, e será uma bênção, amém? Então as nossas crianças vão apresentar algo. Hoje nós aprendemos sobre a história do Neemias. A gente aprendeu que o muro de Jerusalém tinha quebrado, aí ele foi lá e reconstruiu. E a gente aprendeu que a gente é um mini construtor. Agora eles vão dançar e eu convido vocês para seguir a letra lá. E é isso. Aleluia, queridos. Se coloque de pé mais uma vez, meus irmãos. Quero chamar o Ministério do Louvor. Nós vamos orar a Deus nesse tempo.
Eu quero, antes de orar, encerrando nosso culto, também orarmos pelas nossas necessidades, dificuldades. Então, se você tiver algum pedido para apresentar ao Senhor, eu quero te convidar nesse momento a expor, para que nós oremos. Nós temos a nossa irmã Maria Helena, que perdeu o nosso irmão Antônio Carlos há 2 semanas, mais ou menos. Então, uma situação de luto, que precisa de oração, de cuidado de Deus. Temos também a vida do nosso irmão Guará, que está no processo de espera, dificuldade, que nós precisamos também orar pelos nossos irmãos. E temos diversas outras dificuldades. Então, alguém mais tem algum pedido específico de oração? A Taliba, pelo João Paulo, nós temos orado, pela Renatiele, pela Dona Ida, que teve um probleminha, né, e a gente está orando também por ela. Nada grave em relação à saúde, mas algo que incomoda ela, e a gente ora também pela vida da nossa irmã. Mais algum pedido de oração? Não? São esses? Então vamos levantar um clamor ao Senhor? Quero te convidar a orar comigo. Pai, nós queremos apresentar a vida dos nossos irmãos e irmãs. Pai, obrigado, Deus, pela graça que o Senhor tem nos dado, de podermos ter irmãos conosco, que são amados nossos, que nós amamos, em todo tempo clamamos, porque a Tua graça inunde a vida dos nossos irmãos. Pai, quero clamar para que o Senhor possa atender e cuidar de todas as nossas necessidades, seja físicas, espirituais, emocionais, em nome do Senhor Jesus. Pai, que a Tua graça possa ser derramada sobre nós, que o Teu poder, a vida do Senhor possa estar e permanecer sobre nós. Pai, abençoa os nossos irmãos que estão enlutados, abençoa os nossos irmãos que estão sofrendo com algum tipo de doença física, emocional, e clamamos em nome de Jesus que o Teu toque possa derramar sobre a vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus clamamos por aqueles pedidos que foram destacados, da Renatiele, da Ida, da nossa irmã Maria Helena, do João Paulo. Em nome de Jesus também o toxicólogo na vida da nossa irmã Márcia, que não pode estar hoje por conta disso. E que em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa abençoar as nossas vidas, Pai. Abençoa também aqueles que estão afastados, aqueles que precisam se reconciliar com o Senhor, que a Tua mão, que o Teu Espírito Santo possa tocar os nossos irmãos, aqueles que também por algum motivo de trabalho não puderam estar conosco, que em nome de Jesus a bênção do Senhor possa estar sobre eles, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, o poder do Senhor e a glória do Senhor possa alcançar a vida dos nossos irmãos e irmãs, que eles possam ser cuidados e abençoados pelo Teu Espírito Santo. É isso que nós clamamos, crendo no Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pai, aleluia. Recebamos a bênção do Senhor. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, a maravilhosa graça de Jesus, e que a comunhão, a consolação, o caminhar diário com o Espírito Santo possa estar e permanecer sobre as nossas vidas, e até nos encontrarmos novamente. Que o Espírito Santo possa cuidar dos nossos corações e mentes, e nos dar a paz que excede a todo entendimento humano. Amém. É isso que nós clamamos, Pai. Declare isso para o seu irmão, apresente, declare isso sobre ele. Que Deus levou em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Podemos declarar isso. Que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Não esqueça de dar aquele abraço apertado nesse querido que está ao teu lado.
Deus te abençoe também, você que está pelo online, em nome de Jesus Cristo.